Vida em Missão, sua vida no roteiro de Deus, com Lídia Dickel e Gabriel Alves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Eu sou a Lídia Dickel. Eu sou Gabriel Alves. E hoje vamos falar sobre o pastorado no programa Vida em Missão, a sua vida no roteiro de Deus. E para falar com a gente, nós convidamos o pastor Nizam Bahia. O pastor, ele é pastor há mais de 50 anos, gente, é muito tempo, hein? E ele fez seminário Presbiteriano do Norte, foi professor na Universidade Católica e Colégio 15 de Novembro e também foi professor e capelão no Seminário Presbiteriano do Norte, onde ele fez o seminário, né? E hoje está como pastor colaborador na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Seja muito bem-vindo, pastor. Bem-vindo para quem é de casa, é estranho, né? Mas obrigada por ter aceitado o nosso convite, pastor. Obrigada. E hoje vamos falar sobre pastorado. E essa sua caminhada, essa sua longa caminhada, conta um pouquinho pra gente, pastor, por favor, como que foi essa trajetória, como começou, como foi, conta pra gente. Muito bem. Bom dia a todos e é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês para... Prazer é nosso, pastor. Conversar um pouco sobre as coisas do reino de Deus. Tem a ver com o mundo, mas tem a ver com muito mais com o lado de lá. Uhum. Então, a gente tem que entender que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Sim, verdade. Nada acontece fora daquilo que Ele determina, daquilo que Ele programa e nos usa dentro do que Ele arquiteta. Sim. Para a nossa caminhada. É verdade. Então, a minha vida ministerial não começou muito cedo, começou aos 25 anos, mas a preparação veio antes. Uhum. É uma história, eu diria, linda e muito tocante. Eu tenho relatado algumas vezes, em momentos assim especiais, dentro da soberania divina, e nós cremos assim, que não há nada que possa acontecer que venha nos satisfazer, nos dar alegria, nos dar ânimo naquilo que fazemos, se não partir, principalmente, da vontade divina, da vontade de Deus. Eu tinha 17 anos e meio. Jovem, hein, pastor? Bem jovem, adolescente ainda, quando na nossa querida igrejinha, como assim nós a chamávamos carinhosamente, Ai, que legal. lá em Heliópolis, bairro nobre, chamado assim, da cidade de Garanhuns, que é minha cidade de origem, lá em Pernambuco, quando ouvindo uma mensagem do pastor Jaime Alves Pinheiros, que Deus já o recolheu, com base naquelas palavras do Senhor Jesus, que dizia: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua seara. Uhum. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aquela palavra, naquele domingo à noite, me impactou. Normalmente terminávamos o culto e a gente ia lá, os pais iam para casa e a gente ficava ali conversando, muito com muitos jovens, adolescentes, alguns namoriscos, algumas coisas, depois um sorvete e tal. Mas nesse dia eu fui rápido atrás dos meus pais. Eu cheguei em casa e eu disse à minha mãe: olha, eu tenho uma novidade para você, para a senhora. Naquele tempo nós não chamávamos você, era senhora. Senhora e senhor, papai e a mamãe. Uhum. Ela disse: e os meninos? Eles ficaram lá. Ela disse: então sente aí. Ela já estava se recolhendo para dormir. Sentei numa cadeira que tinha do lado da cama dela. E eu disse assim: eu não vou mais para a Marinha, porque meu intuito era entrar na escola de aprendiz de marinheiro. Uhum. Lá de Recife, até porque nesse tempo eu já era atleta de basquete, já jogava pelo Colégio 15,
E 2 vezes por ano nós saíamos para excursões esportivas Olha só. e ficávamos uma semana inteira na Marinha. E ficava ali tão bem aconchegado, bem hospedado. E a Marinha naquele tempo, acho que ainda hoje, mas é tudo bem cuidado e eles tratavam a gente muito bem. E essas idas e vindas lá, então, me levaram a ser atraído pela vida militar. E eu queria, eu sempre gostei de aventura, um bocado de coisa assim, não, eu queria ir para a Marinha. Estava resolvido mesmo. Mas nessa noite eu disse à minha mãe. Inclusive, minha mãe tinha um almirante que era primo dela, na Marinha de Recife. Olha. Almirante Joel. Isso, os contatos poderiam facilitar muito e me atraía mais a gente. Então, é uma longa história, mas eu estou tentando aqui resumir. Como foi o chamado? É, né? exato. Então, ela começou a chorar. Sentada na cama, já estava pronta para dormir, as lágrimas caíram. Oi, está chorando? Não ficou contente, não? Ela disse, eu disse, você ficou triste? Ela disse, não, pelo contrário, eu estou contente. Olha. Ouça uma história que eu vou lhe contar. Então, ela guardou essa história durante 17 anos e meio. E um pouco mais até. Porque minha mãe, isso serve de testemunho para quem está nos ouvindo e nos vendo, minha mãe casou com um jovem, muito novo ainda, ela com 21 e ele com 19 anos. Mas ele não era crente. Ele era um moço trabalhador, esforçado, cuidava bem das coisas do pai. O pai era mais ou menos abastado, tinha propriedade, gado e tal. E ele já cuidava de tudo isso. E um dia o pai dela, da minha mãe, a chamou e disse, Ana, você é uma moça crente da igreja, gosta de cantar, ela gostava muito de cantar na igreja, igreja rural. E quer casar com Zezé, era José, na intimidade familiar, Zezé. Mas Zezé não é um menino crente, um moço crente. Ele é muito bom, trabalhador, eu gosto muito do pai dele. E eu acho que isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Sim. Eu não vou proibir o casamento, mas você pense e ore. Ela orou, pensou e resolveu casar com ele. E durante uns 5 anos, 6 anos, ela sofreu muito, porque ele não tinha hora para chegar em casa, mas ela calada, porque o pai tinha advertido. Quando foi uma madrugada, lá para as 3 horas da manhã, ele chegou sóbrio, que normalmente vinha bêbado, e entrou furtivamente, de mansinho, e ele perguntou, você está acordada ainda? Ela disse, estou, esperando você. E o que estava fazendo? Ela disse, eu estava fazendo 2 coisas. O quê? Estava lendo a Bíblia, à luz de uma chaminé do lado. Estava orando pelos nossos filhos, já tinham 3, eu seria o 4, e orando por você. Aí ele disse, orando por mim? Sim, orando por você. Ela me contou nesse momento, né? Que ele baixou a cabeça, calado, ficou e assim se recolheu. E a partir daquele dia, daquela madrugada, o meu pai, Zezé, começou a mudar. Louvado seja Deus. E aí veio o final da gravidez, eu nasci e ela teria dito para ele, eu fiz um voto a Deus nessa madrugada. Ele disse, voto? Que voto? É que essa criança que está aqui no meu ventre, já estava com uns 8 meses, se for um menino, eu consagrei a Deus para ser um pastor. Nossa, chorar, pastor. É bênção, né? Para ser um pastor. Aí ele teria indagado, ser um pastor? Ela, sim. Assim como o seu Pedro Vicente,
como o seu José Agostinho. Eram os pastores que eles conheciam, sabe? De vez em quando ele ia lá, ouvia, mas não se atraía. Eu nasci, cresci, com 2, 3 anos. Ele precisou sair da propriedade do pai, porque ele também se converteu, pela graça de Deus, tornou-se membro da igreja, juntou com minha mãe, outros filhos foram chegando, nós éramos 7. E aí nós nos mudamos para Garanhuns, para estudar no Colégio 15 de Novembro, que é um colégio presbiteriano, fundado pelos americanos, aqueles homens de Deus que vieram do passado, e deixaram um grande legado na região toda. Isso nos beneficiou muito. Então fomos estudar ali no Colégio 15 de Novembro. No Colégio 15 de Novembro, eu me envolvi com muita coisa lá, inclusive com esportes. E aí, nessa noite, na igreja de Heliópolis, eu ouvi aquela mensagem. Quando eu volto em casa, ela guardou esse segredo durante 17 anos e meio. Ela só contou agora. Tanto é que uma coisa interessante é que durante 6 anos eu tinha o cabelo grande, cabelo de cacho, todo de cacho. Ela, do voto que ela fez a Deus, ela entendeu que teria alguma coisa com o voto do Nazireu, que não cortava o cabelo. Ela só parava e eu comecei a sentir bullying na escola. Naquele tempo não tinha nem essa terminologia, né? Mas os meninos me chamando de mulherzinha e tudo mais. Eu cheguei em casa um dia chorando, com uns 5 para 6 anos. E meu pai me levou lá na barbearia e o senhor Antônio Rodrigues cortou meu cabelo. E eu guardei um cachinho daquele na mão para entregar para ela. Ela chorou muito quando eu voltei, mas ela entendeu também que eu não podia ficar com aquele cabelo grande a vida inteira. E o fato é que eu entrei para o Colégio 15 de Novembro agora na condição de candidato ao ministério, que é uma das perguntas que você vai me fazer. E depois do seminário, eu posso voltar ao assunto, depois do 15 de novembro eu fui para o seminário. Certo? Naquele tempo eram 5 anos de seminário, terminando o colegial, né, o segundo grau naquela época. A gente ficava interno no seminário durante 5 anos, estudos bíblicos, teológicos, filosóficos, história da religião e muita coisa e tal. Todo final de semana indo para um campo de trabalho, uma congregação, trazendo relatório na segunda-feira, no começo da semana. E assim tem sido a preparação ainda hoje. Apesar que o tempo diminuiu, porque eles enxugaram mais a grade escolar do seminário, são 4 anos. Então, depois do seminário, a gente sai para o campo de trabalho. Meu primeiro campo de trabalho foi na Central, Igreja Presbiteriana Central de Natal, Rio Grande do Norte. Ali eu fiquei 6, 7 anos ajudando. Daí a coisa foi acontecendo e já são passados 51 anos e alguns meses. Louvado seja Deus. Que coisa linda, pastor. Eu me emocionei aqui porque esse programa é exatamente para isso. É sua vida em missão. E uma história rica dessa, de um chamado de Deus, de algum propósito tão profundo. Você vê, a mãe guardou 17 anos e confiando em Deus, né? Ela entregou o filho na mão. É muito lindo, pastor. E eu sei que tem muita coisa aí pra gente perguntar. É muito da vontade de ficar o dia inteiro, né? Uma semana conversando com o pastor. Essa história é muito linda. Eu já tive a oportunidade de ouvir algumas vezes em culto, né? O pastor disse aqui, em algumas ocasiões especiais ele conta, né? E essa história, né? Ela ressalta a soberania de Deus, né? E revela que Deus, de fato, é aquele quem orquestra todas as coisas, né, na nossa vida, né? E louvado seja Deus, né, porque Ele cumpre os seus propósitos, não tem como fugir de Deus, né, quando Ele chama. O que nos resta é nos rendermos à vontade dEle e cumprir a sua vontade, né? É verdade. Pastor, vários anos, né, aí no ministério, eu queria começar a fazer a pergunta a respeito, né, da vocação do pastor, né? Eu acredito que às vezes algumas pessoas elas se confundem, né? O pastorado, né? Ele é um título ou ele de fato é uma vocação, é um dom dado por Deus? É um dom dado por Deus. De repente o título pode vir a reboque, acompanha, né? Acompanha, não tem como separar, né?
mas é uma vocação que depende exclusivamente do chamado de Deus. E nunca uma vocação, quando confirmada, deixa você desarticulado em relação ao propósito que você tem naquilo que vai fazer. Sim. Você junta o útil ao agradável. Você gosta do que faz. Certo. Porque atrás desse prazer tem esse chamado. E se de Deus, tuas provisões vão acontecer. E se você perguntar a um pastor que foi realmente vocacionado para o ministério, se ele está triste ou se ele está feliz naquilo que faz, naquilo que realiza, ele vai dizer, eu estou feliz, eu estou contente, porque eu gosto do que faço. Olha. E gostar do ministério é gostar de pessoas, gostar de vidas atormentadas, gostar de problemas na família, gostar de esquecer o relógio, passar tempo na igreja, ou com uma pessoa. Às vezes o pastor vai fazer uma visita de 15 minutos, meia hora no máximo, e já aconteceu comigo não só uma vez, e passar 2, 3 horas. É verdade. E isso foge a qualquer padrão simplesmente humano. Sim. Isso não tem como medir, como mensurar. Porque a necessidade vai planar acima do meu querer ou da minha escolha, o que eu devo fazer. Então, a coisa não é tanto daqui para lá, eu diria que é de lá para cá. Você se programa de acordo com o que está acontecendo ao seu redor. É verdade, eu quero agradecer quem está participando com a gente aqui, ao vivo no YouTube. O Luiz Fernando falou, não há quem resista ao chamado de Deus, né? Louva a Deus pela vida dos pastores a quem o Senhor chamou. Isso é verdade, né? Amém. Amém. Obrigada pela sua participação. Pode mandar sua mensagem. Estou vendo que tem a Maria Andrade, o Beto Venâncio, o Paulo, o Agnaldo, a Josiane, a Josileia. Gente, é muito bom ter vocês com a gente aqui. Continue aí que tem muita coisa. E se tiver dúvida sobre pastorado, a hora é agora para perguntar. E, pastor, você falou várias características do pastor, assim, né? Mas eu queria saber quais as características que a Bíblia fala de um pastor. Paulo, a Timóteo, a Tito, ele elenca uma série de características que o pastor, se não estiver capacitado para envolvê-las todas, mas pelo menos uma boa parte delas, né? E acho que a primeira coisa é a questão da vocação. Ele tem que sentir no coração o chamado de Deus. Eu costumo dizer que pastorado não é profissão, é missão, é vocação. E essa vocação, esse chamado, se vocar, é Deus quem faz e coloca no coração da pessoa. A pessoa tem que responder com um ato de fé, e de esperança, de confiança e de amor, até porque pessoas há que pensam que o pastor vai ser sempre sacrificando, vai passar fome. Pode até acontecer, em muitas ocasiões. Mas, quando o indivíduo aceita o pastorado por uma iniciação divina, ele não perde tempo pensando nessas coisas. É verdade. E Deus ele sabe que Deus vai prover, vai providenciar todos os meios necessários. E eu já disse algumas vezes, inclusive citando uma mãe que, quando o filho disse, mamãe, o filho já com 18 anos, por aí, 17, 18 anos, eu quero ir para o seminário para ser um pastor. Meu filho, faça isso não, porque você vai morrer de fome. Muitas mães até e pais acontece, né? desestimulam os filhos, Deus tocando o coração e eles tentando derivar a coisa e termina, às vezes, o filho não assumindo esse compromisso porque os pais botam medo, põem medo no coração deles. Graças a Deus não aconteceu comigo e... Sim, mas acontece, né, pastor? Mas pode acontecer com alguns. Eu tenho até algumas histórias de meninos que desistiram do ministério, outros nem começaram, por causa da pressão da família. Sim. Hoje de manhã nós estávamos numa reunião, orando, que às quartas-feiras aqui, os pastores se reúnem para orar, após o café comunitário.
que é o café comunitário, que se segue ao culto de oração matinal. Estávamos agora na reunião de oração com os pastores, lembrando isso, que os pais, as famílias, podem muito ajudar no despertamento vocacional de filhos que possam pensar no seminário, para serem pastores algum dia. Isso tem um peso muito grande. Não é forçá-los. Aliás, o pai e a mãe não podem forçar o filho a tomar decisão em relação à sua vocação, mas pode auxiliar. E o mínimo que eles podem fazer, e é o máximo, é orar, pedir a Deus. Orienta a vida do filho ali e tal. Então, tem que ter vocação e consciência dessa vocação. E depois ele tem que ter a consciência do seu preparo. Dentro da vocação, ele vai se preparar. Sim. O pastor não pode ir para o campo de qualquer forma. Sim. Por isso, nós temos seminários no Brasil, nossa igreja presbiteriana do Brasil alimenta 10 seminários no Brasil, em pontos diferentes, para atender os que se sentem vocacionados. Em segundo lugar, ele precisa ser uma pessoa muito honrada. A ficha pastoral tem que ser uma ficha limpa. Se casado, porque um ou outro, às vezes, consegue viver a vida celibatária. Eu conheci um pastor ilustre, chamado Amilcar Borba, que foi pastor aqui em São Paulo, Certo. na igreja da Igreja Unida, da Helvétia, né? Ele viveu a vida inteira sem se envolver com mulher. E era um honrado, respeitado. Então, temos alguns exemplos assim, são poucos. Porque até a Bíblia aconselha que o pastor deva ser marido de uma só mulher. Isso, quando escrito pelo apóstolo Paulo, é porque lá atrás havia uma tendência da poligamia. O homem tem mais de uma esposa. Não pode. Mesmo naquela abertura, não seria possível. E ser honrado pela família, pelos filhos. Os filhos têm que respeitar o pastor como pai e como pastor. A mulher tem que ver no marido o sacerdote da casa, o líder espiritual. Ele tem que cuidar primeiro da sua família, para depois cuidar da igreja. Porque alguns esquecem. Estou falando aqui, certamente algum pastor pode estar me ouvindo, e os pastores presbiterianos sabem muito bem disso. A primeira igreja nossa é a casa, é o lar. Você casa, já é a esposa. Se os filhinhos aparecem, já são os filhos. Para depois você cuidar da igreja. Primeiro templo, mais precioso, eu diria que o dízimo do seu templo é em casa, é na família. Porque quanto melhor o pastor puder gerir a sua família, orientar a sua família, dentro dos princípios escriturísticos, mais vai ser fácil o exercício do pastorado junto à igreja. Sim. E outra coisa é que a igreja vê isso com facilidade. Dentro da Sim. minha caminhada pastoral, a igreja vê o pastor que gere bem a sua casa e aquele que não consegue desempenhar esse ministério dentro de casa. Certo? Os filhos vão revelar isso facilmente. De várias maneiras, que não vai ao caso agora, que são muitas. A outra coisa é que ele tem que ter uma palavra moderada. Paulo diz, uma palavra temperada com sal. Uma palavra que possa trazer ânimo nos momentos mais difíceis que alguém possa estar atravessando. Então, tem uma série de coisas. É um homem corajoso, é um homem disposto para trabalhar. É um homem que ama dormir para descansar, mas não faz do sono a coisa predileta da sua vida. Normalmente, o pastor é um homem muito ativo. É um pastor... O pastor é aquele que não faz conta se de dia ou se de noite. Ele está pronto a qualquer momento. Isso já aconteceu na minha vida muitas vezes, durante a noite, durante a madrugada. Sermos chamados, acionados. E é bom que
quando chamado, quando acionado, não deixe para amanhecer o dia, não, vá logo. Eu tenho vários exemplos assim. Nós temos uma matéria disseminada chamada poimênica, que é a arte de bem pastorear, poimênica 1, poimênica 2. Eu acho que atualmente já tem poimênica 3, que mexe com tudo isso na vida pastoral. É claro que ninguém envolve tudo, é perfeito. Mas naquelas áreas em que nós temos mais aptidão, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando, e as pessoas se beneficiam com isso, e quando isso acontece, é uma satisfação muito grande para o coração do pastor. Ele está sendo útil de alguma forma, de alguma maneira, em casa, na igreja e na sociedade. É verdade. Louvado seja Deus, né, por esse chamado de pastor, né, de cuidar das pessoas, de cuidar da igreja do Senhor Jesus. E, pastor, qual que é o propósito, né, bíblico do pastorado? Propósito bíblico do pastorado. Olha, a Bíblia, no Salmo 23, por exemplo, Davi, que era um pastor de ovelhas, sabia muito bem conduzir os rebanhos do seu pai, quando ainda jovem, né? Criança até. E depois liderou uma nação por inteiro, mais ou menos aos seus 32, 33 anos, Davi deve ter assumido o trono de Israel, nessa faixa, e tornou-se o líder nacional. Davi tinha plena convicção de que um rebanho sem pastor não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Ele, quando escreveu o Salmo 121, bem, disse que foi Moisés, mas outros dizem que foi Davi. Quem tenha sido, entendeu que a vida de um líder, de um pastor, a partir da família, da igreja, e seria tão bom que fosse da comunidade, da sociedade, de uma nação inteira. Eles viam no rei, lá em Israel, um sacerdote, o rei, era amado, era querido, era aquele em que eles podiam depositar toda a confiança. Aí ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada te direi falta. Aí ele vai caminhando e diz, ele me guia pelo caminho, pela vereda, leva-me a água fresca, potável, pastagem verdejante. Aí diz, tudo por amor do seu nome. Então, eu entendo que o pastor, na vida da sociedade, é uma necessidade muito grande. E quando a reforma tomou corpo na Europa, e vários países inteiros aderiram aos princípios reformados da palavra de Deus, aquelas nações desenvolveram, cresceram. Verdade. Os pastores eram respeitados. Pastores, de fato, com vocação, com chamamento divino, né? Com o tempo, a coisa vai acontecendo diferente, então a sociedade vai recuando, e daí a pouco procura alguém para se aconselhar, para mostrar o caminho do céu, da eternidade, porque vão sentir que a coisa aqui embaixo é contingente, é passageira, é efêmera, e não vão encontrar. E é o que está acontecendo hoje, na maioria desses países que tiveram homens ilustres, com a Bíblia aberta, a Bíblia hoje foi fechada, os homens não apareceram mais, e as nações hoje estão aí, sem saber para onde caminham. Não é? É verdade. Então, devemos dar muitas graças a Deus por aquelas comunidades realmente evangélicas que têm homens compromissados com a palavra de Deus. Porque elas encontram pastagem para
matar a fome Uhum. e água potável, água espiritual, para descedentar a sede espiritual. Então, o pastor é uma necessidade. E não é nem por outra coisa qualquer. Até porque se fosse pensar em ser pastor de uma comunidade evangélica, reconhecidamente bíblica e evangélica, Uhum. pensando em salário, acho que quase ninguém iria aceitar, porque tem outras atividades na vida comum Uhum. que o pastor poderia desempenhar muito bem, que renderia muito mais do que o salário e o soldo pastoral. Uhum. Não falo daquelas igrejas que mexem muito com dinheiro e tem outras coisas para os seus líderes e tal e tal. Falando de igrejas reconhecidamente bíblicas, que veem no cuidado com as almas algo muito mais superior do que qualquer outra coisa que possa acontecer. Então, é bom que pensem nisso. Sim, Muito A bom. vida do pastor é uma necessidade é verdade. para a igreja local, para a família, para a sociedade, não há dúvida nenhuma. E como é bênção ter pastores comprometidos com a palavra de Deus, Claro, com o com ministério, é uma certeza. bênção mesmo, né? Que nem o senhor falou agora. E pastor, como que a pessoa pode saber? Como eu sei se eu sou chamado para o ministério? Eu sei que você já comentou um pouco que é um chamado muito forte e irresistível, né? É. Mas como que a gente pode falar mais um pouquinho sobre como saber se a pessoa tem chamado, se é chamado para o ministério? Não, a pessoa nunca tem só uma vocação. Eu já li muito sobre isso. No seminário nós temos uma matéria chamada hiperetologia. Eita. Hiperetologia, que é a matéria que estuda a vocação. O reformador Calvino, João Calvino, falou muito sobre isso. E chegou a dizer que toda vocação, embora que eu entenda que a vocação ministerial é uma vocação por excelência, uma vocação diferente, diferenciada, Sim. mas toda vocação vem de Deus. Todo dom, todo talento, é Deus quem dá. Então, a pessoa não nasce só com um chamado. Ele tem vários. Ele tem que parar às vezes, tem que ver onde é que ele vai se situar melhor, para que ele tenha mais vocação, não é? E vai eliminando umas certas coisas. Por exemplo, alguém que não pode ver sangue, tem crise, acontece muito isso. Dificilmente vai ser um médico, né? Um cirurgião. Pode até ser um médico clínico, né? Não vai, mas o médico cirurgião ele não vai, porque ele vai ver aquilo o tempo todo e tal. Então, dentro dessas várias ideias que acontecem na mente, no coração da gente, a gente vai vendo o que é que se sobressai. Não é? Isso na vida de você e de qualquer pessoa. Sim. Que queira ministério, que queira ir para engenharia, medicina, direito, etc, etc. O que é que sobressai? Então, logo cedo, na vida, no chamamento pastoral, a igreja, que eu acho que tem alguma coisa aqui, depois a gente vai ver isso, como é que ele se encaminha, a igreja percebe, está compreendendo? Às vezes uma palavra do pastor, uma palavra de alguém, às vezes de casa dos pais, pode despertar no menino, no adolescente ou no jovem mais tarde, esse interesse em se dirigir para o ministério. Permita-me contar uma experiência das muitas que a gente Claro, já por viveu. favor. Eu pastoreava uma igreja lá, a igreja de Garanhuns, a central de Garanhuns, uma igreja grande, bonita, histórica. E aí tinha um menino que, na classe das crianças, ele se diferenciava dos outros. Ele, todo domingo, ia para aquela classe, a classe da minha mulher, da minha esposa Isis, que Deus já a levou, com a Bíblia. Ele procurava os textos, ele sabia localizar. Ele lia alguma coisa já para os outros. Ele orava, que não é comum de criança orar. Olha só. E quando eu saí daquela igreja depois de 9 anos e meio para voltar para Recife, para um outro pastorado lá, eu disse, Jorge, vem aqui. Ele foi. A mãe acompanhou, ele é tão pequeno que a mãe acompanhou. Eu disse, eu queria homenagear
as crianças da igreja. E vou fazer isso através de você. Ah, que legal. E ele com a Bíblia debaixo aqui no braço, olhando para mim, a mãe do lado. E eu pus as mãos na cabeça daquela criança e orei. Eu disse, ó Deus, se for a tua vontade, desperte em Jorge o interesse para ele um dia ser um pastor. Olha só. Uma oração veio assim. Uhum. Aquela mãe veio aqui para São Paulo com ele. Ele cresceu. Sim. Eu estou na minha sala do Leonato, lá no seminário, um dia, quando a secretária de baixo liga, pastor, não, tem uma pessoa aqui que quer falar com o senhor. Mas ele subiu, quando ele chegou na porta, eu olhei. O nome eu não lembrava. Uhum. Mas a pessoa, Afeição. apesar de ter crescido, sabe, a criança, ele disse, o senhor não lembra mais de mim? Eu digo, não. Mas a sua fisionomia está aqui na minha mente. Olha só. Ele disse, eu sou Jorge. Você é Jorge? Sou. E o que ele traz aqui? Ele disse, eu quero me inscrever para fazer o vestibular do seminário. Olha, Oh. que bênção. Ele hoje é pastor Que em Minas Gerais. Que bênção, Nossa, que bênção. que Assim, bênção. um detalhe simples, mas para você ver como Deus faz as coisas, Uhum. É. Sim, não é? é verdade. Então, ele entendeu, porque começou a ter certa facilidade de ler a Bíblia, de orar, as aptidões. Sim. Um pastor não pode ser um pastor, uma pessoa introvertida, que não tenha capacidade de comunicação, Sim. que tenha dificuldade em conviver com multidão, com muita gente. Há pessoas assim. Então, essa gente vai ter outro tipo de chamamento, né? Ele vai se interessando. De repente, ele é um presidente de sociedade interna, Uhum. né? De juniores, soldadinho da verdade, que antigamente tinha, né? Hoje é UPA, não, o CQC, de criança, né? O CP. O CP, de mocidade. Uhum. Eu fui presidente de tudo isso. Eu fui o primeiro presidente soldadinho da verdade da minha congregação, que é a minha congregação, lá em Heliópolis, naquele igrejinha que eu falei. Eu fui o primeiro presidente do Soldadinho da Verdade. Olha só. Eu lembro até que uma vez foram fazer a coleta e também orientava isso, sabe? Aí tem um corinho que diz assim, vai caindo, vai tinindo cada um tostão, todos para Cristo de bom coração. Mas tem uma estrofe que diz assim, tudo que eu tenho, eu vou dar. Eu disse, está errado. Eu pequeno, está errado, porque eu tinha um que ia dar e outro que eu não ia dar, né? Na oferta. Quer dizer, mas logo cedo. Essas coisas se revelam muito cedo na pessoa, certo? Muito cedo. Olha só. E, pastor, na igreja presbiteriana, né, qual que é o processo né, para seguir o pastorado, o ministério de pastor? O processo é o seguinte. Primeiro, o candidato, certo? Aquele que quer ir para o seminário. Mais cedo ou mais tarde, uns mais cedo, outros um pouco mais tarde, tem que sentir o desejo por uma verdade dessa vocação ministerial. Ele tem que sentir o chamado, certo? Primeira coisa. Seja ele criança, seja ele adolescente, né? Porque Deus chama crianças também, certo? Adolescentes, por exemplo, Billy Graham disse que Deus o chamou quando ele tinha, acho que 7 anos de idade. Não é interessante? Um grande evangelista. muito. 7 anos. Ele sozinho orando debaixo de uma árvore. Deus falou para ele, disse, você vai ser pastor e pregador. Só ele e Deus. Olha só. Pois é. Então, a primeira coisa é isso, é a consciência de que Deus está chamando, certo? Depois, você revela isso à família. É o normal. Depois você revela isso à igreja. Sim. Quando você revela à igreja, o conselho da igreja toma conhecimento. Porque no regime presbiteriano, nós temos o pastor, às vezes tem algum pastor auxiliar ao redor, mas tem o corpo presbiteral, que é o conselho. Certo. Aí, o conselho toma conhecimento. Chama a pessoa, entendeu?
Nós estamos sabendo que você tem interesse em ir para o seminário e tal. Aí, dependendo da faixa etária, de onde ele está e tudo mais. E nós vamos observar você, vamos acatar você, vamos ajudar. Então, o conselho, a igreja, o pastor Ival faz isso aqui com os seminaristas. Sim. Tem tutores para acompanhar, né, e tudo mais. Nós vamos acompanhar você até o momento que você termine um segundo grau, né, completo, que o seminário só aceita assim, e a gente encaminha você para o seminário. Mas antes de ele ir para o seminário, ele tem que passar pelo presbitério. Você vê que a caminhada já começa, né, longa. Aí o conselho local encaminha a pessoa, o candidato, para o presbitério. Ele passou no exame do conselho local, e o conselho local faz um exame para saber se ele tem vocação realmente. Claro que é um exame, de certa forma, limitado. O presbitério já aprofunda mais. Está compreendendo? O presbitério que é a reunião de igreja de uma região. Essa igreja toma o nome de Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e o presbitério também toma o mesmo nome, né? Presbitério de Pinheiros. O presbitério reúne algumas igrejas. Eu não sei quantas igrejas tem aqui, mas o mínimo de igrejas para formar um presbitério são 4 igrejas e 5 pastores. É o mínimo. Aqui deve ter mais de 10 igrejas, só do presbitério de Pinheiros. Então, esse presbitério reunido através dos pastores e dos presbíteros faz um exame do candidato. Certo. Se ele for aprovado, com perguntas e respostas que são feitas, ele é encaminhado para um dos nossos seminários. Certo. Ele pode até escolher. Nós temos 10 no Brasil. Por exemplo, nós temos candidatos daqui de São Paulo que estudam no seminário de Recife. E vice-versa. Temos candidatos de lá que estudam aqui, preferem aqui. Alguns preferem Minas, outros preferem Rio de Janeiro. O normal é você estar ficando naquele que está mais perto do seu domicílio. Isso é natural e até mais econômico. Mas há essa liberdade. Está compreendendo? Agora, uma vez encaminhando-se para o seminário, não quer dizer que você é forçado a concluir os 4 anos de seminário para ser pastor. E minha experiência de 11 anos, 12 anos, no seminário lá do Norte, que embora seja no Nordeste, que é Recife, mas é chamado Seminário do Norte. E o Seminário do Sul é aqui em Campinas. Nem a Norte lá, nem a Sul aqui. Mas naquela época passada só existia esses 2 seminários, um representava o Norte e outro representava o Sul. Por isso ficou assim. Muitos desistem no meio da caminhada. E é bom que desista mesmo. Porque se chegar no segundo ano, terceiro ano, sentir que depois da pregação, no púlpito e tudo mais, tem muita coisa exigida, não dá para caminhar, é melhor recuar, retroagir, sabe? Do que depois ser jogado no ministério sem uma vocação consistente, confirmada, vai ter problema, certo? Então, o caminho é esse. Primeiro, ele se revela. A igreja reconhece. O conselho examina, encaminha para o presbitério encaminha para o seminário. Depois do seminário, ele é encaminhado de volta para o presbitério ordena e encaminha para o campo ministerial. Muito bom. É o caminho. É um caminho, né? E Deus mantém todo esse caminho, Ele fortalece, Ele vai direcionando, guiando, né, pastor? Com certeza. É verdade. Para você que chegou há pouco, nós estamos falando com o pastor Nizam Bahia. Ele é pastor há mais de 50 anos, fez seminário presbiteriano do Norte, foi professor na Universidade Católica e Colégio 15 de Novembro. Também foi professor e capelão no mesmo seminário presbiteriano do Norte e hoje está como pastor colaborador na IPP, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje nós estamos falando sobre o pastorado, como que é o chamado específico, como que é essa caminhada, como ele acontece e como ele fica depois. Isso mesmo. E, pastor, sabe o que eu queria te perguntar? Quais são as características de um plantador de igreja? De um plantador de igreja. Nem todo pastor tem as características de um plantador de igreja. Olha. É uma vocação, eu diria, dentro da vocação, certo? Alguns pastores são bons púlpitos, bons pregadores. Sim. E agradam a igreja, e orientam a igreja, e alimentam a igreja. Então, cada um no seu departamento. Mas Deus tem chamado algumas pessoas com esse afã de deixar a igreja grande, ir para uma comunidade menor,
e começar um trabalho do nada. Eu já passei por essa experiência também. Deus já me deu a bênção de plantar várias igrejas em 5 estados nordestinos, Uau. começando às vezes praticamente do nada, uma pessoa só, na casa de alguém. Sim. Vinha fazer um trabalho aqui. E ali nasceu uma congregação e hoje é uma igreja. Eu tenho vários exemplos assim, certo? Então, é uma vocação, como eu disse, dentro da vocação. Dentro da vocação. Essa vocação de plantador de igreja envolve, entre outras coisas, interesse na evangelização específica, alguém sentar ao lado de alguém que não é crente, porque há pastores que não desenvolvem muito isso. Sim. E fica mais alimentando os crentes, que já é uma coisa boa. A reformação da igreja, para que a igreja possa produzir novos frutos, né? Mas se o pastor pode sentar ao lado de quem não é crente, evangelizar, discipular, e pela graça de Deus tornar essa pessoa uma nova criatura, pelo Espírito Santo, ele já vai somando aí. Ele precisa gostar de construção, por exemplo, certo? Ele se torna um administrador, mais do que um pastor simplesmente de gabinete. Quando numa igreja grande, você tem um administrador, você tem o tesoureiro, tem todo mundo. O plano de igreja ele tem que envolver tudo isso. Sim. Tem que ter aptidão, certo? Por exemplo, o plantador de igreja tem que gostar de visitar, de visitação, É verdade. certo? Ele tem que visitar, casa em casa, e o dia todo está ocupado. Ele está com os olhos numa propriedade, num terreno. Ele vai, na visita dele, ele vai olhando onde é que tem uma placa, vende-se. Está compreendendo? Olha. Então, ele está com uma mente muito focada nisso aí, e Deus tem levantado muitos plantadores de igreja com essa visão. E aqui em Pinheiro nós temos a bênção de termos muitos obreiros que estão cooperando no avanço, né, Verdade. dessa comunidade através desse trabalho de plantação de igreja, que é uma coisa que a igreja deveria ter isso Sim. de uma forma muito natural, porque o normal da igreja é crescer, desenvolver através dos próprios membros, dos próprios obreiros, todo mundo ocupado com alguma coisa. Sim. Alguém orientando, é bem verdade, e dando o suporte necessário. Olha só. E, pastor, o senhor comentou um pouquinho sobre Deus chamar crianças, né? Isso é muito Verdade. interessante. Isso revela que para o ministério, né, não existe idade, né? Deus pode chamar... No ventre, né? no ventre. Pode Com chamar 5, também 6. ainda mais maduro, né? Mas eu queria perguntar para o senhor quais, na opinião do senhor, né, os desafios, né, do ministério pastoral. Certamente são grandes. Por isso eu chamo de vocação por excelência, porque difere de todas as outras vocações, não é? Se há uma divergência, deve haver maiores implicações aí, certo? Eu, quando fui casar com a minha esposa, a dona Isis, eu disse, você tem disposição, filha de médico, um ambiente requintado, de ir para o interior, por exemplo, e dormir numa rede, dormir numa esteira? Tenho. E acontece que, pelo menos uma vez, ela dormiu de esteira, no chão, certo? Lá numa comunidade bem pobre. O nome da cidade é muito pomposo, que é Barcelona. Só que é um povoadozinho que tinha 3, 4 mil pessoas só, lá no Rio Grande do Norte. Então, os desafios são grandes, certo? E eu não sei se você vai perguntar, mas isso também envolve a companheira, a esposa do pastor. Isso é muito importante. Isso é outra área que os seminários, eu acho que hoje estão cuidando muito pouco. Lá em Recife, no tempo passado, que eu estava lá, aqueles anos todos, a gente fazia 2 encontros por ano para preparar esposas e noiva de seminaristas. Olha que interessante. Certo? Isso é muito bom. Mas isso aí é um assunto à parte. No caso do pastor em si, ele tem que determinar de muitas coisas e procurar ascender em outras. Certo? Por isso que eu digo,
é diferente. Sim. Não é uma vocação que exige do indivíduo descer quantas vezes? 2 degraus, e outras vezes subir, não só 2, mas sei lá quantos, 4, 5 degraus, mais degraus, para se ombrear, se equiparar às situações vivenciadas naquele momento, certo? Então, o pastor realmente que está com essa convicção, foi o chamado de Deus para a sua vida, ele tem que fazer como Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ia, como ia, o que ia atravessar. É verdade. Mas ele sabia uma coisa, que se Deus o chamou, ia levá-lo até o final da jornada, da caminhada, como aconteceu. O que passou? Deus estava presente. O que sofreu? Deus estava presente. Então, é uma disposição muito grande, e aí nós entendemos daquela expressão do apóstolo Paulo, quando diz que já não eu, não é, mas Cristo vive em mim. Nossa, é lindo isso. E eu viver que agora vivo não é mais na carne. Nós temos... O pastor tem que ter uma visão além do véu, certo? É uma visão transfigurada. Sim. Uma visão que ninguém tem, mas o pastor deve ter. Deve ser assim. Ver as coisas que outras pessoas não conseguem ver. E aí ele se entrega de corpo e alma e faz tudo isso com alegria, com contentamento, sabendo que Deus suprirá todas as necessidades, até quando tem que pagar com a própria vida, testemunho da sua fé. Ainda assim, nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens que foram queimados vivos no meio da praça, glorificando o nome de Deus. Verdade. Coisa terrível Não, do sim. passado e que pode acontecer amanhã ou depois com a gente também. E nós não estamos livres dessas perseguições que está na Bíblia. Na vinda de Cristo, a igreja vai sofrer. Sim. Então, precisa de gente preparada para isso, para não negar o nome do Senhor em meio às perseguições e às lutas que certamente nós teremos daqui para frente. É verdade. É muita bênção, né? Pastor, o senhor comentou aqui um pouco dos desafios, né? Eles existem, eles acompanham, né, a gente na nossa caminhada, mas qual que é a bênção, né, de ser pastor? Jesus disse certa vez, falando para aqueles 70, que ele mandou numa missão especial, né? Ele disse, olha, vocês vão receber 100 vezes mais. Essas coisas. Certamente não está falando em moeda, em dinheiro, né? 100 vezes mais nesta vida e na vida por vir. Uau. E no mundo por vir a vida eterna. Quer dizer que eu tenho até alguma coisa escrita sobre recompensa, desafios e recompensa do discipulado. Desafios e recompensa do discipulado. Então, os desafios do discipulado, um deles, que é o principal, passa pela cruz. Passa pela cruz. Certo? Passa pelo Getsemane. Getsemane é oração, é consagração, é entrega. Jesus, quando passou do Getsemane ali, a coisa foi tão terrível que a Bíblia diz que o seu suor, como suar na madrugada fria na antiga Palestina, hoje Israel, né? O suor se transformou em gota de sangue caindo na terra, certo? Sofrimento tremendo. Oração. Calvário é sacrifício, é sofrimento, é morte, é cruz. Cruz é morte. Mas vem a ressurreição, vem a recompensa, né? Vem o alvorecer, vem o raiar do novo dia, né? Então, o que acontece? O pastorado, a vida pastoral é uma vida de sacrifício, mas nada se compara
quando você chega numa igreja por onde você passou e um daqueles borreguinhos do passado que lhe afagava as pernas, está compreendendo? Lhe abraça, lhe dá um beijo, agora já homem feito, casado, e diz, eu quero lhe apresentar aqui minha esposa e os meus filhos. Nossa, que E bênção. nós estamos firmes aqui na igreja. Que bênção. Eu, uma vez, cheguei num restaurante, ainda tem tempo? Temos, Tem a gente tempo. está quase Cheguei chegando no no- finalzinho, é, mas tem tempo cheguei sim, por favor. Cheguei no pastor. restaurante, no Piauí, Teresina. Sentei para almoçar com familiares meus, uns que residem lá. Daí a pouco o piano parou de tocar. E eu senti umas mãos aqui no meu ombro. Eu me virei e aquela pessoa disse, o senhor não lembra de mim. Eu me levantei, com questão de cortesia, olhando para ele, um senhor moreno, e disse, eu sou Davi. E eu queria muito lhe ver. Davi? Mas por que você queria me ver, Davi? Porque faz, ele falou, 27 anos. Faz 27 anos. E o senhor estava numa conferência aqui no Verdão. Verdão, um quadro coberto, lá de Teresina. E ali foi o momento que eu entreguei a minha vida a Jesus. Olha. Que bênção. E de lá para cá, eu casei com uma moça da Igreja Batista, estou lá hoje na Igreja Batista, com meus filhos. E eu ganho a vida tocando nos restaurantes, na hora das refeições, sabe? Músicas lindas, músicas clássicas. Aí quando ele voltou, ele começou a tocar, mais perto quero estar, meu Nossa. Deus, de ti. E levantou um grupo daqui e foi cantar lá com ele. Mas foi uma bênção. Isso era meio-dia e meio, 1h da tarde, no restaurante lá de Teresina. Então, isso tem preço? Não. Não tem. Não tem. Mas não tem. E aí é um rosário de experiências na vida pastoral que só traz alegria pra gente, sabe? É verdade. Vale a pena, viu? Que Opa, pastor, bênção. muito obrigado, Que viu? bênção. Pastor, e eu quero mandar um abraço para Selma, que falou, grata por ouvir essa reportagem. Meus filhos estudaram no Colégio 15 de Novembro. Ah, que beleza. Garanhuns, glória a Deus. Um Amém. abraço, Selma. Que bom. Pastor, quero pedir, nosso tempo está acabando, mas uma mensagem para quem está nos ouvindo e talvez tenha vontade. E depois queria pedir para o senhor fazer uma oração, Tá para que se certo, tem alguém ouvindo que certo, talvez tenha... certo. Olha, meus queridos ouvintes, e já que estamos falando aqui da questão da vocação ministerial, eu diria que você que é uma família crente, pai crente, servo de Deus, serva de Deus, como mãe, se seu filho tiver interesse e você perceber isso para estudar em um seminário, sentir essa vocação de Deus, faça duas coisas. Primeiro, ore a Deus pelo seu filho. A oração tem um valor imenso. E numa matéria dessa, a gente não pode nem pensar em querer medir, não tem como. A segunda coisa, encoste no seu filho e converse com ele. E se ele tiver decidido, procure ajudar. Porque eu diria uma coisa, nesta vida, nada se compara a um filho nosso, ou uma filha nossa que queira ir para um campo de missões, do que tomar essa decisão de servir a Deus pelo resto da vida. Qual é o pai, qual seria a mãe que ficaria triste com um filho que vai dizer, eu quero dedicar a minha vida para o louvor de Deus, para o serviço de Deus, para a igreja, para a causa, seja local, seja no país, ou seja fora do país, como nós temos missionários nossos aqui, que são além das nossas fronteiras. Então, ore pelo seu filho, converse com ele, se for o caso, encaminhe ao conselho de igreja, no caso nosso, Igreja Presbiteriana, para que esse conselho possa acompanhar esse seu filho, ou essa sua filha, e quem sabe amanhã, depois, estarão no seminário para ser um desses líderes espirituais
de que tanto a sociedade está precisando. Bons Verdade. pastores que possam alimentar corações famintos aos milhares, Amém. eu diria até aos milhões, que nós temos no Brasil e pelo mundo afora. Amém. Que bênção, pastor. Nossa, que mensagem edificante. Vamos E eu orar. quero pedir, então, para o senhor orar para Tá quem está ouvindo ou quem vai ouvir futuramente essa mensagem. Nosso Deus e Pai eterno, nós te agradecemos por esse instante aqui, por este programa. Certamente alcança dezenas, centenas e milhares de pessoas através da internet. Nós queremos te agradecer pelo assunto de hoje, que é o chamado para o pastorado, para o ministério da palavra. Queremos primeiro dar-te graças pelos pastores que existem. Sim, sim. Pastores que foram realmente chamados pelo Senhor, vocacionados, conscientes, e que se prepararam, foram para os seminários, e estão hoje nos seus campos de trabalho. Sejam aqui no Brasil, ou sejam campos fora do Brasil, em outras nações. A Igreja Presbiteriana tem vários missionários em muitas nações. Eles estão espalhados por aí, levando a palavra da salvação aos corações sequiosos, às almas carentes dessa nova vida que só encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo Espírito Santo, que é o nosso mestre regenerador. Mas nós queremos pedir ao Pai dos Céus que abençoes aqueles lares onde jovens, sejam do sexo masculino ou feminino, estão se despertando para uma preparação melhor, para assumir amanhã ou depois um ministério, um campo de missões, algum lugar especial na tua igreja, Senhor. Que os pais sejam um instrumento nas tuas mãos para motivar essas pessoas nesse caminho vocacional. Que eles não atrapalhem, porque infelizmente há pais que não podem ver um filho pastor. Eles acham que isso não é uma vocação, isso vai trazer problema para o filho, isso vai até deixar o filho ou a filha passar necessidade, fome, viver uma vida de angústia. Mas o Senhor tire essa ideia da mente de algumas poucas pessoas e dê condições a que os pais intercedam pelos filhos. Ajude esse filho nesse chamado e nós possamos ter muitos jovens que se despertem para o exercício dessa vocação por excelência, vocação ministerial, e possam exercer bons pastorados durante a sua vida. Abençoe este programa para que cada dia ele possa alcançar mais pessoas e despertar corações para a tua obra, para a tua causa santa. Amém. Agora nos despede com a tua graça, com a tua bênção e com a tua paz. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, muito que obrigado, bênção. pastor. Que bênção essa conversa hoje aqui com o senhor, Obrigado. né? Verdade. Essa troca de experiência aí. Louvado Verdade. seja Deus Amém. pela vida do Louvado Senhor, seja viu? Muito Deus. obrigado. Obrigada, pastor. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Lucas. E obrigada a você que nos ouviu, nos acompanhou. E amanhã estaremos aqui com o Menup, que é um programa que vai estar bom demais, você não pode perder. Mas hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua participação. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Amém. Você ouviu Vida em Missão, sua vida no roteiro de Deus. Um programa da Junta Missionária de Pinheiros, produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.